Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Professor Maurício Pocopetes aqui e dando continuidade então nesse tema número 3, falando sobre a adoção inicial, tá? Lembrando que no tópico anterior nós falamos sobre adoção inicial, mas a gente falou especificamente sobre uma introdução, né? Que o próprio CPC 13 traz para a gente. Então aqui nós vamos falar agora sobre os objetivos, nós vamos falar sobre a, a- o objetivo e as... Deixa eu até marcar aqui para vocês aqui, ó, só para a gente ver. Ó, então nós vamos falar aqui sobre os objetivos e o alcance dessa norma, tá? Então objetivos e alcance, né? Eh, Bom, o objetivo de toda norma, pessoal, é melhorar, a gente tem que lembrar sempre isso, que é gerar mais transparência, que é melhorar aí para a gente digamos assim, a forma como a gente apresenta, a forma como a gente demonstra os nossos ativos e passivos, ou seja, o nosso patrimônio, tá? Então é fundamental a forma de apresentação, essa convergência com as normas internacionais é muito importante porque ela justamente visa uma padronização internacional, de forma que, ao apresentar o nosso patrimônio, a gente, o patrimônio das empresas, né, a gente, assim, evite utilizar muitos procedimentos fiscais, tá? Porque até 2007, dezembro de 2007, ou a demonstração de 31 de dezembro de 2007, o que acontece? Quem regia basicamente a forma de publicação, de apresentação das demonstrações contábeis era a Lei 11, a Lei. Não sei se, puxa vida, me esqueci. A lei das Sociedades Anônimas. Ai, me desculpe, esqueci o número da lei. Então, a lei das sociedades anônimas, tá? E, claro, evidentemente, o imposto de renda, tá? Então, o regulamento de imposto de renda. Então, toda a demonstração era muito carregada com a parte fiscal. E esses procedimentos fiscais, eles não são os mesmos no mundo todo, tá? Então, à medida que a gente aplica, digamos assim, as normas internacionais de contabilidade, né? Hoje as normas brasileiras, enfim, elas são convergentes, assim, o objetivo é que ela tenha o aspecto contábil, tá? A gente demonstra o patrimônio sobre um aspecto contábil, tirando os efeitos fiscais. Então, sempre que a gente pensa em objetivo das normas, a gente tem que lembrar que esse é o objetivo final de qualquer norma, não especificamente seja aqui do CPC 13 ou de qualquer outra norma. O objetivo é apresentar um padrão ou uma demonstração de forma que a gente consiga fazer aí, não necessariamente uma padronização pela padronização, tá? Mas uma padronização com a finalidade de melhorar a comparatividade, tá certo? A comparabilidade, que eu consiga comparar empresa com empresa, para eu poder saber os efeitos, tá? Um exemplo muito claro disso, pessoal, que tem analista aí, não sei se vocês já ouviram falar, o do índice Big Mac, por exemplo, né? Muitos analistas, claro que isso é só uma comparação, mas isso existe de fato, tá? Você pega, tem muitos especialistas que querem ter uma noção do custo de vida aí de determinado país, eles usam o custo do Big Mac para aquele país, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Lógico que isso não é necessariamente um índice padrão, um índice oficial, mas é uma relação, né? É algo que tem no mundo todo. Então, todo lugar que você vai, basicamente, claro, não são todos os países, mas a grande maioria deles tem lá McDonald's. E aí o preço do Big Mac, por exemplo, ele tem uma referência, né, dentro do próprio McDonald's, e aí é possível então fazer uma comparação. Veja que o objetivo é a comparação, tá? É facilitar a comparação. E as demonstrações contábeis, as normas de contabilidade não são diferentes. O objetivo dela é gerar uma comparação de forma que a gente possa, como eu diria, poder fazer uma análise mais detalhada, uma análise melhor do ponto de vista de tomada de decisão, ok? Muito bem, pessoal. Então, a gente vai falar aqui então dos objetivos e alcance. A primeira coisa é efetivamente os objetivos, né? Então, esse pronunciamento aí, ó, ele tem por objetivo assegurar que as primeiras demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as novas práticas adotadas no Brasil. Pessoal, isso aqui é uma coisa importante, essa palavra primeiras, né? As primeiras demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as novas práticas adotadas no Brasil, bem como as demonstrações intermediárias, que se refiram à parte do período coberto por essas demonstrações, tá? Bom,
Por que que eu estou dizendo, por que que eu disse que essa palavra primeiras é importante? Porque é o seguinte, efetivamente, nós estamos aí em 2023 e muitas empresas acabaram não fazendo a adoção inicial dessas normas, até porque, pessoal, tem uma questão de fiscalização, tem a questão da própria cultura, dos próprios colegas contadores, muitas vezes são pessoas que não conhecem as normas, muitas vezes tem uma certa resistência por causa da cultura, está acostumado, enfim. E principalmente, eu diria principalmente, até por conta dos empresários, né? Que eles muitas vezes, não são todos, né? Mas sempre tem aqueles que falam assim, não quero aplicar porque vai aumentar custo e também por desconhecimento. Então são vários fatores, tá, pessoal? Que faz ou que tem feito com que as empresas acabem não aplicando as normas. Evidentemente, muitas delas ao longo do tempo têm sido aplicadas, mas assim, não é ainda, na minha opinião, tirando grandes empresas, tirando empresas auditadas, essas empresas elas já estão seguindo desde 2008, mas pequenas e médias, pessoal, não são todas que estão seguindo as normas, infelizmente, tá? Bom, o fato é que assim, quando eu uso a palavra as primeiras demonstrações, como a gente vê aqui, né, as primeiras demonstrações, existe aí vamos falar assim, uma divergência, porque tem pessoas, tem profissionais que dizem o seguinte, não, quem aplicou as normas, fez a adoção inicial, fez. Quem não fez isso lá em 2008 ou até 2010, né? Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Bom, então, aí fica complicado, porque se você não fez, você não vai poder fazer nunca mais. Entende? Então, esse é um tema polêmico que se você falar com algumas pessoas, muito provavelmente alguns auditores, eles vão falar que não, que você não pode mais fazer. Eu tenho colegas, parceiros auditores que eles falam, não, não fez lá, não pode mais. Eu discordo um pouco dessa tese, porque é melhor você fazer ainda tarde, né? Mas e fazer do que deixar para lá e simplesmente não vou fazer porque a norma não é isso que a norma fala, tá? No meu entendimento, tá bom, pessoal? Então, ó, ele diz aqui, ó, esse pronunciamento tem por objetivo assegurar que as primeiras demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como as demonstrações contábeis intermediárias, se for o caso, tá? Que se refiram à parte do período coberto por essas demonstrações, contêm informações que... Bom, então aqui ele vai detalhar agora dois itens importantes que são assim fundamentais para que você tenha essa primeira informação. Então vamos lá. Primeira delas, duas não, três. Ó, primeiro, letra A. Proporcione um ponto de partida adequado para a contabilidade de acordo com as novas práticas contábeis com as adotadas no Brasil. Então perceba que ele fala que você tem que ter um ponto de partida. Pela lei, deveria ter sido lá atrás. Não fiz, estou irregular. Então você precisa fazer, porque nós temos o Código de Ética, porque nós temos aí legislação, Código Civil, que exige que seja feito. Não fiz, então faça. Tá? Não adianta você também pegar e querer voltar lá atrás, em 2010, há 10 anos atrás, e querer refazer essas demonstrações, então eu tenho que fazer agora. Ou seja, este ponto de partida que ele fala aqui, ainda que seja feito agora, mas tem que ser feito. Ó, sejam transparentes para os usuários, então os usuários têm que entender o que está sendo feito, tá? Então acho que é bem importante esse termo aqui, né? Ser transparente, e possam ser gerados a um custo, custo que não supere os benefícios, tá? Então tem que ter um custo menor e um benefício maior, tá? A gente não pode ter uma informação que é mais custosa do que o benefício que ela gera. Então esses aqui, pessoal, são os objetivos da norma, tá? A gente entra aqui agora no alcance, né? Ou seja, o que é o alcance? A gente vai ver muito isso, vocês vão ver muito isso ao longo do curso. Para cada norma, o alcance ele está ligado até onde, né? É a ligação, digamos assim, até onde aquela norma vai, o que ela abrange, tá? Então esse é o alcance da norma. Então a gente tem aqui, ó. Então a entidade deve aplicar este pronunciamento, então diz que tem que aplicar. Primeiro, outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado ao longo aí do curso, da interpretação das normas, são as palavras, pessoal. Veja que aqui ele fala deve. Se ele usa o termo deve, é porque tem que ser feito, tá? É uma obrigação. Ó, em suas primeiras demonstrações elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, tá? Então ela tem que aplicar esse pronunciamento, ela tem que aplicar essa norma em suas primeiras demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis. É lógico que a gente vai ver que ele vai dar um prazo para isso, e aí de novo a gente, não apliquei lá atrás, o que eu faço? Eu não vou aplicar? Eu entendo que tem que aplicar.
mesmo que esteja fora do período, mas lembre-se, esta é uma posição minha, tá? Tem colegas que vão falar que não pode mais aplicar, tá ok? Bom, aí a gente tem aqui, ó, e em todas as demonstrações contábeis intermediárias, se houver, tá? Então ele fala aqui, ó, intermediárias, se houver, relacionadas a um período que faça parte das primeiras demonstrações, de acordo com as novas práticas, tá? Então, primeira coisa que ele está alcançando, as demonstrações iniciais, as primeiras que você faz a partir ou da adoção inicial, e segundo, se você tiver nesse período que você está fazendo as demonstrações, aquilo que você tenha de demonstração intermediária, então ele também precisa aparecer ali, ok? Bom, seguindo, ó. Este pronunciamento não se aplica às mudanças em práticas contábeis feitas por entidades que não decorram das exigências trazidas pela 11638 e provisória 449. Tampouco as correções de erros na aplicação de práticas contábeis anteriormente adotadas. As mudanças ou correções de erros continuam a ser tratadas de acordo com a norma práticas contábeis, mudanças de estimativa e correção de erro, que isso aqui é o CPC 23, tá? Muito bem. Então perceba aqui que ele diz o seguinte, ó. Você pode ter aí uma mudança de prática contábil, mas essa mudança de prática ela não está relacionada diretamente com a aplicação dessa nova norma. Tá? Então, se você tem uma mudança de prática, mas ela não está ocorrendo neste momento por conta desta aplicação, ou seja, da aplicação da Lei 11.638 e da MP 449, né, que depois ela se transforma em lei também, isso não é, ou seja, eu não devo, eles não estão alcançadas efetivamente aqui por essa norma. Isso vai tratar de uma mudança de política ou uma correção de erro que está diretamente, digamos assim, observada lá, os aspectos, né, os procedimentos estão observados e descritos lá no CPC 23, que trata de política, mudança de erro e mudança de estimativa. Então, tanto é, pessoal, que se você olhar o cronograma desse curso, esse tema do CPC 23, ele entra justamente nesse aspecto introdutório, justamente porque ele tem uma ligação muito forte com esse tipo de procedimento, tá? Porque precisa ficar muito claro que quando você está adotando as normas, você tem uma mudança de prática contábil, tá? Mas é uma mudança devido à lei. Evidentemente, esse CPC ele dá o procedimento como isso tem que ser feito, como isso tem que ser contabilizado. Nós já vimos na aula anterior que ele tem que ser contabilizado lá dentro de lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, o efeito dessas alterações, e nós vamos ver vários deles, o efeito dessas alterações, eles devem, não é nem precisam, eles devem ser contabilizados dentro dos lucros ou prejuízos acumulados. Eu sugiro abrir uma conta dentro desse grupo específica para que fique claro ali os procedimentos, tá? Aquilo que você fez, aquilo que digamos assim, aumento ou diminuição, porque isso vai impactar o seu PL, proveniente da aplicação dessa norma, consequentemente da aplicação da Lei 11.638, tá? Então isso é muito importante. E segundo, pessoal, os procedimentos de correção de erro, mudanças, eles continuam, tá? Então, claro, eles são aperfeiçoados aqui, eles são, digamos assim, alterados pelo CPC 23, mas assim, se qualquer alteração que você tenha no seu balanço nesse momento, você está mudando de política, você está mudando de estimativa, você está corrigindo um erro, então ele tem que ser observado como mudança de política, como correção de erro, né? Mas não como adoção inicial. Então o procedimento ele tem que ser um procedimento que é detalhado lá. Porque para mudança de política, mudança de estimativa ou correção de erro, eu tenho alguns procedimentos específicos que devem ser adotados. Veja, eu não estou não estou dizendo que ele pode ser adotado, estou dizendo que devem ser adotados, tá? Então, é importante que a gente entenda que na adoção inicial, o objetivo dessa adoção inicial é ter digamos assim, um pontapé inicial, né? Digamos assim, um kick-off, como a gente costuma falar em projetos, né? Você vai ter o lançamento ali, o chute inicial, e depois a transparência é importante porque o usuário precisa entender que você está fazendo ali a adoção inicial daquelas normas, e essa adoção inicial ela segue um padrão e os efeitos que isso gera na sua demonstração, isso está lá dentro da conta de lucros ou prejuízos acumulados, e evidentemente quando a gente fala que elas possam ser geradas aí dentro de um custo
que não vai superar os benefícios, pessoal. Então essa relação custo-benefício dentro da contabilidade é muito importante. Nós vamos falar isso no momento adequado. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Finalizamos aqui. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.